embora tenha tido uma baixa heterogeneidade nos estudos, teve diferença no equipamento utilizado, tanto teve estudo que usou ondas focais, outro estudo que usou ondas radiais, e mesmo o equipamento com o mesmo tipo de produção de onda, ou seja, mesmo equipamento sendo só de onda focal ou de radial, existe diferença entre as marcas, porque cada fabricante produz uma modalidade diferente de formar as ondas, e isso modifica assim as ondas. É igual, por exemplo, você pegar um violão ou um piano. Se você pegar a mesma nota, a nota Fá, por exemplo, de um violão e de um piano, você sabe que é de um violão ou de um piano, porque o timbre do som é diferente. É a mesma coisa nas ondas radiais ou nas ondas focais. O timbre do som é diferente e isso também pode induzir uma resposta celular diferente. O que a gente vê na prática aí é que mesmo os equipamentos sendo diferentes, acaba que o protocolo é bem semelhante. Tá? Mas é possível que as células elas entendam isso diferente, porque as nossas células elas são bem equipadas com receptores para conseguir perceber nuances, coisas bem finas, bem precisas mesmo, porque é a partir disso que elas conseguem regular de forma bem equilibrada a resposta aos estímulos externos. E aí pessoal, tudo bem? Eu vou começar esse vídeo dando um dado aí para você. Cerca de 10% da população mundial tem ou já teve fascite plantar. Você acha isso pouco? Se a gente pensar na população do Brasil, a gente está em 209 milhões. Então isso aí já dá quase 21 milhões. Eu, por exemplo, já tive. Quando eu era residente, no primeiro ano principalmente, né, no R1, eu sofri bastante com fascite plantar. E se eu não me cuidar, eu volto a ter de novo. Afinal, né, eu sou cirurgião, fico muito tempo em pé, então dá fascite plantar se eu não me cuidar. E o drama da fascite plantar é que você acorda já com ela. Então a primeira coisa que acontece no dia é você ter essa dor aí, a primeira pisada já dói, né? Já azeda o dia, né? Então o paciente, quando tem a fascite plantar, ele fica bastante incomodado. E aí o que a gente faz geralmente quando o paciente tem a fascite plantar, né? Vamos só resumir o tratamento inicial. Primeiro a gente faz analgésico, depois anti-inflamatório não esteroidal, se for o caso, fisioterapia, exercícios, incluindo alongamento, exercícios excêntricos. Eventualmente a gente usa uma órtese, às vezes até uma órtese noturna, quando o paciente ele não resolve com as medidas iniciais, né? E assim, exatamente sobre isso que eu vou falar, né? É quando o paciente não resolve com as medidas iniciais. Isso se constitui um problemão. Cerca de 10% não vai melhorar com as medidas iniciais. Então, vamos pegar lá aqueles 21 milhões e desses 20 milhões a gente pega 10% deles. Então, sobra ainda, tem 2 milhões de pacientes que ainda vão sofrer de dor e vão te procurar lá, ó, doutor, não melhorou, tá ruim, chega lá com aquela cara lá de frustração, você também fica frustrado, né? E aí começa a azedar a situação, né? Porque você já fez de tudo, né? Fez fisioterapia, exercício, analgésico, aí começa a pensar em operar, ou antes fazer uma infiltração com corticoide, mas aí você lembra que o corticoide tem as desvantagens, né, os efeitos adversos, aí você fala, putz, vou operar, vou fazer o corticoide, o que eu faço, né? E aí você acaba eventualmente pensando na cirurgia, que não é muito legal, né? Essa cirurgia, a gente sabe que é uma cirurgia grande, né? Nem você, nem o paciente quer, nem até o especialista de pele gosta muito, né? Ele na verdade, ele entende que é melhor tentar outras coisas antes de operar, porque ele sabe que o porte cirúrgico é elevado, então tem um risco maior de ter complicações, né? Principalmente complicação de pele, né? Da essência da ferida operatória. Então, e também a cirurgia ela falha mais de 17%, né? E o tempo de recuperação é longo, porque é uma cirurgia de grande porte, igualmente o tempo de recuperação é longo. E aí você pensa, putz, se eu tivesse uma solução melhor aí não cirúrgica, poderia tentar isso antes de fazer a cirurgia. E o bom é que existe essa solução aí, que são as ondas de choque. O tratamento por ondas de choque, ele ajuda o paciente com fascite plantar, em especial esses casos aí que são refratários ao tratamento conservador, não cirúrgico.
E antes que eu comentei, né, eu azedava nessas situações. Hoje eu já não azedo, porque eu tenho essa outra opção que tem bons resultados. E é isso que eu vou falar para você hoje nesse vídeo. O que tem na literatura falando sobre as ondas de choque para tratar a fascite plantar? Será que o efeito dela realmente é bom? Né? Como é que está? A que pé estamos? Qual é o estado atual da arte? Beleza? Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, especialista em tratamento por ondas de choque. Então vem aí comigo para mais um vídeo na imersão aí de conhecimento sobre a terapia por ondas de choque. Bora! Antes de comentar com você sobre o estado atual da arte da terapia por ondas de choque para tratar a fascite plantar, vamos lembrar aí quais são os benefícios de fazer as ondas de choque. São 5 benefícios, né, que a gente vê assim de cara. Primeiro, não vai ter os riscos da cirurgia. Olha que beleza. Segundo, não precisa ficar longos períodos sem fazer nada, né? Porque o paciente, ele vai, vamos supor, se ele operar, ele vai ter que recuperar da cirurgia, né? Então ele não vai ter esse período de convalescência. E também diferente da cirurgia, que tem o risco de edema do coxim plantar, dano no nervo tibial posterior, problemas com a deiscência de ferida operatória, fratura do calcâneo, às vezes acontece também, entre outros, não vai ter esses efeitos aí adversos da cirurgia. Terceiro, o paciente ele pode fazer alguma atividade física após as ondas de choque. Então, no período aí de recuperação, digamos, das ondas de choque, ele vai poder fazer alguma coisa, não vai ficar totalmente parado, o que aconteceria se fosse com a cirurgia. Quarto, ele não vai precisar afastar do trabalho. Né? Com a cirurgia, obviamente, vai precisar ficar um tempo maior afastado do trabalho, até ele se recuperar, poder andar, pisar, e a ferida operatória está em boas condições, né? E dependendo do trabalho, né? Já com as ondas de choque não tem essa contraindicação, a não ser que o trabalho, a fascite dele esteja contraindicando o trabalho, né? Mas não pelo tratamento em si. E o quinto benefício é que não tem necessidade de internação, né? Isso aí é um procedimento feito no ambulatório, no próprio consultório, então não tem necessidade de internar o paciente, nem de sedar, fazer anestesia, raquianestesia e outros procedimentos mais invasivos, tá? Então, beleza, já sabemos os benefícios das ondas de choque para a fascite plantar. E hoje o estudo que eu estou trazendo para você é uma meta-análise, ela foi feita em 2017 e ela reuniu 9 estudos randomizados e controlados com pacientes que não melhoraram após o tratamento de pelo menos 6 meses para a fascite plantar, o tratamento conservador. Esses 9 estudos randomizados, eles avaliaram 2 grupos. No primeiro, o paciente submetido à terapia por onda de choque, seja onda de choque focal ou radial. E o segundo grupo é o placebo, sem uso de anestésico local, porque existem algumas correntes que acreditam que o anestésico local ele diminui a eficiência das ondas de choque radiais, tá? Então, os autores dessa meta-análise acharam por bem pegar esse tipo de estudo. Mesmo porque também usar anestésico local ele vai ser um fator de confusão, né, para análise depois. Porque às vezes o paciente melhora por causa do efeito do próprio anestésico, tá? Porque o anestésico ele vai atuar nas zonas nas vias de regulação da dor, da substância P e outras substâncias que estão relacionadas aos mecanismos de dor. Então é um grande viés aí de confusão, é por isso que eles preferiram não incluir na meta-análise. E também o segmento desses estudos, desses 9 estudos, foi de 12 semanas, ou seja, 3 meses. E nesses estudos também o paciente tinha que ter uma melhora de pelo menos 60% da dor, utilizando aquela escala visual analógica, o VAS, tá? E por fim, nesses estudos também, os pacientes foram submetidos a uma única sessão de tratamento por ondas de choque. Então, uma única sessão, na verdade, um único ciclo, né? Porque a onda focal, às vezes, pode ser o ciclo é só de uma sessão, dependendo do aparelho de focal. Se for um focal eletrohidráulico, geralmente é uma só. O eletromagnético são um ciclo de 3 sessões ou mais, e o radial também varia de 3 a 5 sessões. Então, foi um ciclo somente de onda de choque. Após eles juntarem esses 9 estudos randomizados e controlados, eles conseguiram um total aí de 1.174 pacientes. Os estudos tiveram uma baixa heterogeneidade entre si, o que é muito bom, e eles avaliaram alguns critérios aí, né? A dor no geral, a dor na primeira pisada do dia, a dor para as atividades diárias
e o sucesso do tratamento em melhorar o estado do paciente para bom ou excelente. Isso tudo após 12 semanas de seguimento. E o que eles observaram? Que em pelo menos 50% dos casos, ou seja, teve até 100%, teve estudo que mostrou até 100% dos casos, houve diminuição significativa da dor nesses quesitos aí, em mais de 60% da dor, né? Que era o critério mínimo, né? De melhorar pelo menos 60% da dor no VAS. E eles também fizeram uma relação que é o risco relativo, ou seja, que é o risco do paciente melhorar, risco entre aspas, né? O risco do paciente melhorar a fascite plantar dele com o tratamento por ondas de choque. E esse risco foi de 1,5, que é um risco muito significativo. Tá? Quando o risco ele é superior a 1,2 mais ou menos, assim, ele é bem significativo e eles conseguiram observar isso nessa meta-análise. Outra coisa interessante que eles avaliaram foi o risco de recorrência. Eles observaram que no placebo a taxa foi de 38% a 55% mais ou menos. Já nos tratados foi menos de 10% disso, né? Ou seja, foi de 3% a 11%. E aí uma coisa interessante de se considerar é que mesmo no placebo teve uma melhora da dor, né? O placebo geralmente para as ondas de choque é assim, você acopla uma probe que ela não permite que as ondas passem, teoricamente, né? Porque na verdade a onda vai passar sim, porque ela consegue ser bem transmitida pelo ar. Então não dá para garantir que não vai ter nada de onda no paciente. E vejam que mesmo isso teve um bom efeito para diminuir a dor do paciente. E aí o mais importante, claro, é que tratando o paciente de verdade com as ondas de choque, teve um risco de recorrência super baixo, de 3% a 10% mais ou menos, né? 3% a 11%. Além da melhora da dor, que foi superior a 60%, em 50% a 100% dos casos. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que, assim, embora tenha tido uma baixa heterogeneidade nos estudos, teve diferença no equipamento utilizado, tanto teve estudo que usou ondas focais, outro estudo que usou ondas radiais, e mesmo o equipamento com o mesmo tipo de produção de onda, ou seja, mesmo equipamento sendo só de onda focal ou de radial, existe diferença entre as marcas, porque cada fabricante produz uma modalidade diferente de formar as ondas, e isso modifica assim, as ondas. É igual, por exemplo, você pegar um violão ou um piano. Se você pegar a mesma nota, a nota Fá, por exemplo, de um violão e de um piano, você sabe que é de um violão ou de um piano, porque o timbre do som é diferente. É a mesma coisa nas ondas radiais ou nas ondas focais. O timbre do som é diferente e isso também pode induzir uma resposta celular diferente. O que a gente vê na prática aí é que mesmo os equipamentos sendo diferentes, acaba que o protocolo é bem semelhante. Tá? Mas é possível que as células elas entendam isso diferente, porque as nossas células elas são bem equipadas com receptores para conseguir perceber nuances, coisas bem finas, bem precisas mesmo, porque é a partir disso que elas conseguem regular de forma bem equilibrada a resposta aos estímulos externos. E também outra coisa que a gente tem que considerar é que foi feito só uma sessão, e com uma única sessão o paciente conseguiu ficar, né, até 12 semanas com a melhora da dor. 50% a 100% dos pacientes tiveram mais de 60% de melhora da dor com uma sessão. A gente sabe que na vida real a gente pode fazer mais coisas, a gente pode fazer mais sessões, a gente pode fazer outros tratamentos adjuvantes. Então veja que, igual eu já comentei uma outra vez no outro vídeo aí, a quantidade de sessões, o protocolo ele pode ser modificado para melhorar ainda mais a resposta. O que eles fazem no estudo é de deixar o mais parecido possível para poder ter menos fator de confusão, menos viés aí. Beleza? Então, concluindo, as ondas de choque, seja focal, radial, independente do protocolo ali que eles usaram, que tem uma variação, elas sim são eficientes para melhorar a dor de pacientes com fascite plantar com pelo menos 6 meses de tratamento sem sucesso, né? O tratamento que não foi bem sucedido. E a eficiência das ondas de choque é de melhorar essa dor em pelo menos 50% das pessoas. Teve estudo que conseguiu 100% das pessoas. E a melhora da dor que a onda de choque promove é de também pelo menos 60%,
sendo dor no geral, dor média no geral, dor para fazer atividade física, dor na primeira pisada do dia, que isso é um grande fator aí, que faz muita diferença, que o paciente ele fica muito incomodado mesmo de começar o dia sofrendo já. Ninguém gosta, né? Acordar já sofrendo com dor, não dá. Tá? E também melhora na função, beleza? Se for alguma dúvida, entre em contato, se curtiu o vídeo aí, dá um like também, me siga nas redes sociais. É isso aí, até mais, um abraço.